Em 1961, um professor de Yale fez uma pergunta simples: até onde uma pessoa comum iria por ordem de uma autoridade? A resposta foi aterrorizante. 65% dos participantes aplicaram choques elétricos potencialmente letais em outra pessoa, apenas porque um cientista mandou. Este foi apenas um dos experimentos que revelaram o lado mais sombrio da natureza humana e da ciência. Bem-vindo ao Arquivo Oculto. Hoje vamos investigar 5 experimentos científicos que cruzaram todas as linhas éticas e morais. Experimentos que causaram trauma psicológico, que violaram direitos humanos, que mudaram para sempre como a ciência é conduzida. Todos os casos que você vai conhecer são reais, documentados, e aconteceram em instituições respeitadas. Se você é novo aqui, inscreva-se para mais investigações que revelam verdades desconfortáveis. Vamos começar. Experimento número 1. Milgram. Obediência à autoridade 1961. Universidade de Yale. O psicólogo Stanley Milgram queria entender como o Holocausto foi possível, como pessoas comuns se tornaram executores. Ele criou um experimento simples, ou assim parecia. Voluntários eram informados que participariam de um estudo sobre memória e aprendizado. Eles seriam os professores. Outra pessoa seria o aluno. O trabalho do professor? Fazer perguntas. Se o aluno errasse, aplicar um choque elétrico. A cada erro, aumentar a voltagem. O que os voluntários não sabiam? O aluno era um ator. Os choques eram falsos, mas as reações eram reais. O experimento começava com 15 volts, desconforto leve, mas a cada erro, a voltagem aumentava. 30 volts, 60, 120, 300. O ator começava a gritar, implorava para parar, batia na parede, gritava sobre problemas cardíacos. E o que os professores faziam? A maioria continuava. Por quê? Porque um homem de jaleco branco com autoridade científica dizia: continue, o experimento requer que você continue. Quando os voluntários hesitavam, o cientista usava a frase simples: por favor, continue, o experimento requer que você prossiga. Você não tem escolha, deve continuar. Milgram esperava que poucos iriam até o fim. Ele estava errado. 65% dos participantes aplicaram o choque máximo, 450 volts, marcado como X em X, perigo, choque severo, mesmo com o aluno em silêncio total do outro lado. Os participantes suavam, tremiam, alguns choravam, mas continuavam apertando o botão. O experimento provou algo aterrorizante. Pessoas comuns, sob pressão de autoridade, são capazes de causar sofrimento extremo a outros seres humanos. Após o experimento, muitos participantes sofreram trauma psicológico, pesadelos, culpa, alguns precisaram de terapia. Milgram foi criticado por não obter consentimento informado real, por causar sofrimento psicológico, por manipular participantes. Mas o experimento mudou a psicologia para sempre e criou as primeiras regras rígidas de ética em pesquisa. A pergunta permanece: você apertaria o botão? Experimento número 2. A prisão de Stanford, 1971. Philip Zimbardo, psicólogo de Stanford, queria estudar o comportamento humano em ambientes prisionais. Ele transformou o porão do Departamento de Psicologia em uma prisão simulada. Recrutou 24 estudantes universitários, homens normais, saudáveis, sem histórico criminal. Aleatoriamente, dividiu-os em 2 grupos, guardas e prisioneiros. O experimento estava programado para durar 2 semanas. Durou 6 dias. No primeiro dia, tudo parecia um jogo. Os guardas usavam uniformes e óculos espelhados. Os prisioneiros, roupas simples e números de identificação. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram, bloquearam as portas com suas camas. Os guardas responderam com força, usaram extintores de incêndio, tiraram colchões, começaram a punir. No terceiro dia, o primeiro prisioneiro teve um colapso emocional, chorava incontrolavelmente. Foi liberado. Os guardas, que eram estudantes gentis dias antes, se tornaram sádicos. Acordavam prisioneiros no meio da noite, forçavam flexões, humilhações públicas, isolamento em armários escuros. Um guarda disse depois: eu me surpreendi com meu próprio comportamento. Eu não sou assim. Os prisioneiros desenvolveram sintomas de trauma, depressão aguda, ansiedade extrema. Alguns começaram a acreditar que realmente eram prisioneiros. Zimbardo, que era o diretor da prisão, ficou tão imerso no papel que perdeu a objetividade científica. Ele não via mais um experimento, via uma prisão real. Foi sua namorada, Christina Maslach, que visitou o experimento no 5º dia e disse: o que você está fazendo com esses garotos é terrível.
Zimbardo finalmente parou o experimento no 6º dia. O estudo mostrou como situações e papéis sociais podem transformar pessoas comuns em abusadores, como o poder corrompe rapidamente, mas o preço foi alto. Participantes sofreram trauma psicológico duradouro. Alguns desenvolveram PTSD. Anos depois, críticas surgiram. Zimbardo manipulou guardas? Ele encorajou comportamento abusivo? O experimento foi científico ou teatro cruel? O experimento da prisão de Stanford é usado até hoje em aulas de psicologia, mas também como exemplo de como a ciência pode ir longe demais na busca por respostas. Experimento número 3. Projeto MKUltra. Controle mental da CIA. 1953. Guerra Fria. A CIA estava obcecada com uma ideia: controle mental. Eles acreditavam que a União Soviética e a China estavam desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral. Os Estados Unidos precisavam fazer o mesmo. Assim nasceu o projeto MKUltra, um programa secreto de controle mental que durou 20 anos. O projeto tinha 149 subprojetos, envolveu 80 instituições, universidades, hospitais, prisões. A maioria não sabia que estava trabalhando para a CIA. Os experimentos incluíam LSD em doses massivas, privação sensorial, isolamento extremo, hipnose, choques elétricos, abuso verbal, tortura psicológica. Mas aqui está o mais perturbador. Muitos participantes não sabiam que estavam em um experimento. A CIA drogava pessoas sem consentimento, funcionários do governo, militares, prostitutas, pacientes psiquiátricos, prisioneiros. Em São Francisco, a CIA montou casas seguras disfarçadas de bordéis. Drogavam clientes com LSD e observavam através de espelhos falsos. Em hospitais psiquiátricos, pacientes recebiam LSD por semanas consecutivas. Alguns eram mantidos em coma induzido por drogas por meses. O Dr. Donald Cameron, em Montreal, desenvolveu Driving Psychic. Pacientes eram colocados em coma, recebiam choques elétricos massivos e ouviam mensagens repetidas por 16 horas por dia durante semanas. O objetivo? Apagar a personalidade e criar uma nova. Funcionou? Não, mas destruiu vidas. Pacientes perderam memórias, habilidades básicas. Alguns nunca se recuperaram. Famílias foram destruídas. Em 1973, quando o diretor da CIA, Richard Helms, soube que o programa seria investigado, ele ordenou a destruição de todos os documentos do MKUltra, mas alguns arquivos sobreviveram. Foram desclassificados em 1977. O governo americano admitiu o programa, pediu desculpas, pagou indenizações a algumas vítimas. Mas quantas pessoas foram afetadas? Ninguém sabe. Os registros foram destruídos. O projeto MKUltra provou que, em nome da segurança nacional, governos são capazes de violar completamente os direitos humanos. E a pergunta que ninguém quer fazer: se isso aconteceu nos anos 50 e 60, o que está acontecendo agora? Experimento número 4. O estudo de sífilis de Tuskegee, 1932. Tuskegee, Alabama. O Serviço de Saúde Pública dos Estados iniciou um estudo sobre sífilis. O objetivo oficial: observar a progressão natural da doença não tratada. Eles recrutaram 600 homens afro-americanos pobres. 399 tinham sífilis. 201 não tinham. Serviam como grupo de controle. Os homens foram informados que tinham sangue ruim. Não foram informados que tinham sífilis. Não foram informados que estavam em um experimento. Em troca de participação, recebiam refeições gratuitas, exames médicos gratuitos, seguro funeral. Aqui está o horror. Os pesquisadores nunca pretenderam tratar os homens. Mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para sífilis em 1947, os participantes não receberam o medicamento. Por quê? Porque tratá-los arruinaria o estudo. Durante 40 anos, pesquisadores observaram enquanto homens sofriam. A sífilis progredia, causava cegueira, demência, danos aos órgãos, morte. Esposas foram infectadas. Crianças nasceram com sífilis congênita. Os pesquisadores impediram ativamente que os participantes recebessem tratamento. Quando o exército ofereceu penicilina durante a Segunda Guerra, os pesquisadores garantiram que os participantes fossem excluídos. O estudo só terminou em 1972. Não porque os pesquisadores tiveram consciência, mas porque um denunciante vazou a história para a imprensa. Quando o escândalo estourou, a indignação foi nacional. Das 600 pessoas originais, 128 morreram de sífilis ou complicações. 40 esposas foram infectadas. 19 crianças nasceram com a doença. Em 1997, o presidente Bill Clinton pediu desculpas oficialmente em nome do governo americano.
O estudo de Tuskegee não foi apenas antiético, foi racista, foi cruel, foi assassinato por negligência deliberada. Ele criou desconfiança duradoura da comunidade afro-americana em relação ao sistema médico. Desconfiança que persiste até hoje, e levou à criação de leis rígidas de consentimento informado e comitês de ética em pesquisa. Experimento número 5. Little Albert. Condicionando o medo 1920. Johns Hopkins University. O psicólogo John Watson queria provar que emoções humanas podiam ser condicionadas. Seu sujeito de teste, um bebê de 9 meses chamado Albert. Watson mostrou a Albert vários objetos: um rato branco, um coelho, um cachorro, máscaras. Albert não tinha medo de nenhum deles. Era um bebê feliz e curioso. Então, Watson começou o condicionamento. Toda vez que Albert tocava o rato branco, Watson batia um martelo em uma barra de metal atrás da cabeça do bebê. O som era alto, aterrorizante. Albert chorava, tentava fugir, mas Watson continuava. Após várias repetições, Albert desenvolveu medo extremo do rato. Apenas ver o animal o fazia chorar e tentar escapar. Mas não parou aí. O medo se generalizou. Albert começou a ter medo de qualquer coisa peluda ou branca. Coelhos, cachorros, casacos de pele, até uma máscara de Papai Noel com barba branca. Watson havia criado uma fobia em um bebê, propositalmente. O plano era reverter o condicionamento, remover o medo que ele havia criado, mas isso nunca aconteceu. A mãe de Albert o retirou do estudo. Watson perdeu contato com a criança. Décadas depois, pesquisadores tentaram descobrir o que aconteceu com Albert. Evidências sugerem que ele pode ter morrido aos 6 anos de hidrocefalia. Ele viveu seus últimos anos com fobias que um cientista deliberadamente criou, fobias que nunca foram tratadas. O experimento Little Albert é ensinado em todas as aulas de psicologia como exemplo de condicionamento clássico, mas raramente se discute a ética. Um bebê foi traumatizado propositalmente, sem consentimento, sem tratamento posterior. Hoje, este experimento seria impossível. Nenhum comitê de ética aprovaria. Mas em 1920, não havia regras. Não havia proteção. Apenas um cientista curioso e um bebê indefeso. 5 experimentos. Centenas de vítimas. Décadas de trauma. Milgram mostrou que obedecemos autoridades cegamente. Stanford provou que o poder corrompe. MKUltra revelou que governos violam direitos em nome da segurança. Tuskegee expôs racismo sistêmico na medicina. Little Albert demonstrou que criamos medo deliberadamente. Estes experimentos mudaram a ciência, criaram leis de ética, estabeleceram comitês de revisão, exigiram consentimento informado, mas o custo foi humano, real, irreversível. A ciência busca conhecimento, mas até onde podemos ir? Quem protege os vulneráveis? Se achou importante, deixe seu like. Compartilhe esta história. Inscreva-se no Arquivo Oculto para mais investigações que revelam verdades desconfortáveis. Até lá, questione tudo, especialmente aqueles que dizem ter autoridade.